Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém a abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado da tua palavra, Senhor. E agora, ó Deus, em que vamos meditar na tua palavra, que é viva e eficaz. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a mente e o coração de cada um de nós, Senhor. Pois o homem natural não aceita, não compreende as coisas de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. O Senhor tem nos revelado, ó Deus, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor. Fala o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que uma igreja fraca, uma igreja sem recursos, sejam recursos financeiros, materiais, humanos, pode fazer diante de uma sociedade hostil, diante de missões dificílimas, de contextos desafiadores? Para onde uma igreja deve se voltar? Para onde você, cristão, você, meu irmão que está aqui nessa noite, nós partilhamos das mesmas lutas, dos mesmos desafios em casa, pessoalmente, a começar lutando contra o nosso próprio pecado, as nossas tentações, desafio de viver em família para a glória de Deus, no trabalho, na vida social, como igreja de Cristo. Quantas vezes você não se viu fraco? Quantas vezes você não se viu impotente, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Meu irmão, essa carta foi escrita não só para a igreja de Filadélfia, mas para a igreja de modo geral, principalmente para aquelas igrejas que se veem fracas, que se veem sem forças diante dos mais diversos desafios. Irmãos, nós vamos falar nessa noite, nessa penúltima igreja, nessa penúltima carta, e já estamos caminhando também aí para a parte final dessa primeira sessão do livro de Apocalipse, lembrando que cada sessão compreende a primeira até a segunda vinda de Cristo, e de modo progressivo, expandindo cada vez mais e dando riqueza de detalhes. E lembra que a primeira grande parte, centraliza-se aqui na igreja militante, e a segunda grande parte centraliza-se mais no pano de fundo espiritual de Cristo, como aquele que trava uma batalha contra o mal, Satanás, todos os seus inimigos. Irmãos, vamos falar hoje sobre confiando em Cristo e não em nossa força. Para onde nós devemos olhar diante dos obstáculos, das dificuldades? Temos a tendência, claro, humana, pecadora, de olharmos muito para as dificuldades, olharmos muito para o tamanho dos problemas, olharmos para os nossos recursos e nos intimidarmos, nos acovardarmos, nos enchermos de tristeza, de desesperança. Esse livro, meus irmãos, essa carta nos exorta a olharmos para Cristo, a olharmos para Jesus. Irmãos, essa cidade de Filadélfia, ela ficava num lugar bem estratégico, um lugar posicionado assim, que permitia uma rota
muito interessante de cartas, de correios, de rota também, de diversas naturezas dentro do Império Romano, e como a sua posição ali em relação ao Oriente, uma das últimas ali, era conhecido como uma porta para o Oriente, para o mundo oriental ali do Império Romano. Meus irmãos, essa característica tem muito a ver com o que é escrito aqui acerca dessa igreja, que era considerado ali como uma porta para o Oriente, para o mundo do Oriente. Foi conhecido também como uma pequena Atenas, devido aos seus múltiplos templos, quase que uma réplica da cidade de Atenas. E, meus irmãos, havia uma dificuldade nessa região, especificamente nessa cidade, que está também relacionada com o conteúdo dessa mensagem, que é o fato dessa cidade estar localizada em uma falha ali geológica, uma falha, e era uma cidade, até hoje, região ali da Turquia, sujeita a terremotos, a atividades vulcânicas, e essa cidade, inclusive, certa vez foi praticamente destruída. Diz que os muros apresentavam sempre rachaduras, as casas, e ela foi destruída e reconstruída, e ganhou até um novo nome, chamado Neo-Cesareia, a Nova Cesareia, a nova casa dos Césares. Isso tem a ver com o que nós vamos ver, meus irmãos. Mas voltando, meus irmãos, ao ponto, confiando em Cristo, em nossa força, o que uma igreja fraca necessita, irmãos? Nós vamos ver que necessita de um Cristo soberano, de um Cristo que nos ama e de um Cristo que nos preserva. Um Cristo soberano, um Cristo que nos ama e um Cristo que nos preserva. Primeiro, irmãos, nós encontramos aí nessa carta um Cristo que se revela a essa igreja fraca, um Cristo soberanamente forte. Nós já falamos aqui, irmãos, que dependendo da igreja e da situação da igreja, Cristo se revela de modo particular a cada igreja. Em Éfeso, aquela igreja que tinha boa doutrina, mas abandonou o amor, Jesus diz que ele conhece a igreja, ele tem a igreja nas mãos. Os homens poderiam olhar e falar: está tudo bem com essa igreja, tem boa doutrina, tem doutrina correta, mas Cristo vai além. Esmirna, aquela igreja passando por dura perseguição, um deles sendo martirizado, mas ele se revela como aquele que esteve morto e reviveu. Ele poderia, ainda que a igreja padecesse diante dos homens, mas ele dar vida à sua igreja. Pérgamo, que estava debaixo da espada romana, sendo assediada e pressionada a negar a Cristo, Jesus se revela como aquele que tem uma espada afiada que sai da sua boca. A Tiatira, uma igreja perdida moralmente, com práticas imorais, com permissividade, Jesus se revela como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele vê o coração, ele vê a igreja de um modo que nós não vemos. E, meus irmãos, Sardes, uma igreja morta, não é isso? Tinha nome de que vive, mas estava ali na UTI, como o pastor Paulo trabalhou. Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem a plenitude do Espírito, então ele pode dar vida à sua igreja. E agora, meus irmãos, essa igreja frágil, fraca, e sendo ali também hostilizada, perseguida por alguns judeus, Cristo se revela. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Verso 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meus irmãos, aqui Jesus se revela como sendo o santo e o verdadeiro. O irmão lê para nós Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Nós vamos a vários textos em Isaías 41, 20, 43, em que Deus se apresenta através do profeta como sendo o Santo de Israel. Eu sou o Santo de Israel.
Poderíamos ler outros textos também, meus irmãos, em que Deus se apresenta como sendo o único, o verdadeiro, e não há outro além de mim. Eu sou o único Deus, eu sou o verdadeiro Deus, para que saibam que eu sou o verdadeiro Deus. Então esse conceito, irmãos, com o qual Jesus aqui se revela, ele é o santo e ele é o verdadeiro. Não é santo no mesmo sentido em que a igreja é santificada, em que nós somos chamados de santos, mas é um santo no sentido singular, único. Ele é o santo e ele é o verdadeiro, ou seja, ele é o próprio Senhor do Antigo Testamento, ele é o próprio Deus de Deus, ele é genuíno, ele é único, ele é o original, o autêntico. E por que, meus irmãos? Nós vamos ver mais à frente por que essa igreja apresentava fraqueza. E é muito parecido com a situação de Esmirna, na qual havia alguns judeus perseguindo aqueles irmãos e os entregando às autoridades, porque nesse contexto, no início da igreja, o cristianismo era visto pelos romanos, pelos outros povos, como uma seita dentro do judaísmo. É como se dissesse assim: vocês se entendem, vocês se virem aí com esse povo que segue o Messias. Não é o mesmo Messias, não é a mesma... Então vocês se virem aí. Mas muitos judeus denunciavam esses cristãos, entregavam os cristãos aos romanos, acusando-os, por exemplo, de serem ateus, acusando de estarem causando tumulto a Roma, acusando, depois mais à frente a gente vai ver que os cristãos foram acusados de canibalismo. Esse povo se reúne aí para comer o sangue de Cristo, para beber o sangue de Cristo e comer a sua carne. Então eles foram acusados de diversas coisas, não é, meus irmãos? E aqui eles estavam sendo pressionados também por judeus. Isso implicava em perder privilégios, em perder reputação, em perder bens. Eles foram expulsos das sinagogas, esses cristãos. Muitos tiveram a hostilidade dentro da própria casa, foram expulsos da própria casa. E aqui, meus irmãos, Jesus se revela como esse santo e verdadeiro. Por quê? O que os judeus diziam? A religião verdadeira é o judaísmo. Nós temos as leis, nós temos os profetas, nós sabemos quem é o Messias. Então vocês estão enganados de seguir este cristianismo, de seguir esse Cristo. E é muito curioso, irmãos, porque no decorrer da história cristã sempre aparecem movimentos assim, não é verdade? Pessoas dizendo: um anjo apareceu e me revelou que o nome de Deus é esse. Está todo mundo errado. O nome de Jesus, na verdade, não é Jesus, é Yeshua, né? Então, se você não pronunciar certo, não é o Jesus da Bíblia. Fiquei sabendo, vi um vídeo lá no YouTube que o nome de Deus é esse. Então, meus irmãos, por exemplo, Testemunho de Jeová, Mormons, não é? Sempre vem, e outros movimentos parecidos, questionando o verdadeiro evangelho, dizendo: não, nós é quem sabemos quem é Deus, nós quem sabemos quem é Jesus, nós quem sabemos quem é o Messias. Por isso que Jesus se apresenta a essa igreja dizendo: a igreja que o conhece, o Jesus que vocês conhecem e servem, eu sou o santo, eu sou o santo de Israel, eu sou o verdadeiro, não há outro, eu sou o autêntico, eu sou o original, eu sou o único, eu sou o fiel, o santo de Israel. E ele demonstra então, meus irmãos, a sua soberania, a sua autoridade, quando ele diz assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E esse conceito de chave de Davi, irmãos, vem lá do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 22, talvez seja o texto que os estudiosos entendam ser o que o autor mais tem em mente aqui, ao registrar João e registrando as próprias palavras de Cristo. Vamos lá em Isaías 22. A partir, meus irmãos, do verso 15, Isaías 22, 15: assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisse aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro, e te fará
rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Meus irmãos, olha como parece ser citado literalmente. Este Sebna, este servo na casa do rei, ele estava provavelmente envolvido em uma atividade de incredulidade, de rendição diante da disciplina de Deus. O que o povo foi tentado a fazer? Buscar refúgio das nações que iriam invadir Israel, que Deus determinou que assim acontecesse. Eles foram tentados a buscar socorro no Egito, ao invés de se arrependerem, se voltarem para Deus e confiarem em Deus. O texto não deixa muito claro, mas é provável que este Sebna tinha tentado e seduzido o rei a ir por esse caminho. Até essa expressão assim, você armou a sua sepultura nas rochas, porque os ricos armavam a sepultura nas rochas, nos lugares privilegiados. É como se dissesse assim, você arrumou seu meio de campo, né? Você confiou aí nos seus recursos, buscou recursos no Egito, tentou Israel a confiar, a desconfiar de Deus e confiar em outras coisas, e Deus então reprova Sebna e estabelece outro no lugar dele, e diz que a ele confiou as chaves de Davi, porque ele era responsável pelas moradas do rei, e ali então ele seria, Sebna seria desaprovado por Deus, e outro estabelecido em seu lugar. E agora, meus irmãos, nós entendemos que esse mordomo, esse que tem as chaves, apontava na verdade para Cristo, apontava para Jesus como aquele que definitivamente recebe as chaves do reino, as chaves de Davi. Isso demonstra soberania e poder, porque esta chave, quem tem o poder dessa chave, quando ele abre, ninguém mais pode fechar, e se ele fecha também, ninguém mais pode abrir. Isso está relacionado a quê, meus irmãos? Às vezes, muitos comentaristas já de cara falam assim, é uma oportunidade que Deus está te dando. Jesus abriu uma porta na sua vida, entra, mas se ele fechar, então segue por outro caminho, ou uma porta missionária que Deus abriu. Pode até ser, meus irmãos, que Deus na sua soberania esteja falando nesse aspecto, porque de fato é Deus quem abre oportunidades na nossa vida, fecha, graças a Deus por isso, Ele fecha aquelas que achamos ser boas, mas Ele sabe que não será, e Ele abre segundo a sua vontade. Mas, meu irmão, o próprio contexto nos ajuda a entender que se trata da porta da entrada do reino de Cristo, da porta de salvação. Porque em que os crentes da Filadélfia estavam sendo assediados? Em desacreditar que eles estavam seguindo o verdadeiro Messias, que eles estavam no verdadeiro caminho, porque os judeus estavam falando, larga a mão disso aí, só vai vir perseguição, nós somos a verdadeira religião, nós temos o verdadeiro Deus. O que Jesus faz? Eu sou o verdadeiro, igreja, eu sou o santo, e eu quem tenho as chaves. Então, para entrar no meu reino, vocês estão com a pessoa certa, vocês estão crendo naquele que tem a autoridade. Aí no capítulo 1, 18, diz assim, Apocalipse 1, 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do quê? Da morte e do inferno. Ou seja, Jesus tem soberania sobre a morte, e Ele tem soberania sobre o inferno. Meus irmãos, primeiramente é sobre isso que o texto trata. Para entrar no reino de Deus é preciso estar
em Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você tem de fato entrada no céu. E aliás, Jesus também usou essa mesma linguagem quando ele disse no Sermão do Monte, como é que é a porta, meus irmãos? Que conduz à perdição? É larga, não é isso? É fácil andar por ela, não exige renúncia, não exige você nenhum esforço, não exige caminhada com Cristo, não exige uma progressão na nossa santidade, não existe serviço, mas a porta que conduz à salvação é estreita, ela é apertada. Jesus diz: eu sou também a porta por onde as ovelhas passam. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos, na nossa fraqueza, olhar para Cristo. Quando você vê fraqueza em você, quando a gente vê fraqueza na igreja, pense nas igrejas que têm poucos recursos financeiros, uma igreja que tem pouca mão de obra, uma igreja que tem pouco recurso material, uma igreja que às vezes está num local difícil, numa comunidade difícil, às vezes até perigosa. Essa carta, meus irmãos, nos exorta o seguinte: olhe para Jesus, porque Ele é soberanamente forte, Ele é verdadeiro, Ele é santo e Ele tem autoridade, Ele tem as chaves nas mãos. Mas, meus irmãos, uma igreja fraca precisa não somente de um Cristo soberanamente forte, mas de um Cristo que ama a sua igreja. Olha o que diz o verso 8, irmãos: conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Meus irmãos, que palavras lindas de Jesus. Jesus mais uma vez se refere à igreja dizendo ser aquele que conhece as obras da igreja, conhece a nossa vida, conhece a nossa prática, conhece como temos servido ao Senhor Jesus, não só a igreja como um todo, mas cada crente individualmente. E aqui Jesus diz mais uma vez: eu tenho posto uma porta aberta diante de ti. Jesus colocando em prática aquilo que ele acabou de dizer. Como é que isso se aplica na vida prática da igreja? A igreja tem a certeza da parte de Cristo, que Cristo colocou uma porta aberta diante dela. Ou seja, não são os judeus quem vão fechar essa porta. Não adianta os judeus ali falarem: não, vocês estão errados, não, vocês têm que voltar ao judaísmo, não, vocês têm que guardar a lei, a circuncisão, as festas, o calendário, se privar de certos alimentos. Se bem que não era só isso que eles estavam falando aqui. Aqui eram judeus mesmo, não eram nem os judaizantes. Aqui era negar mesmo a Cristo. E olha do que Jesus chama aquela sinagoga, irmãos: sinagoga de Satanás. Jesus identifica muito bem. Ele não diz assim: ó, eles são quase crentes. Tem gente que acha que judeu hoje necessariamente é crente, né? Vamos orar pelos nossos irmãos lá em Israel. Meus irmãos, a gente tem que ter empatia, amor, misericórdia com todas as pessoas, com todas as nações, com todos os seres humanos, reprovar os atos maus dos homens. Mas a gente vender a fé por causa disso, irmãos, um povo que não crê em Jesus, que não tem Jesus como o único e suficiente Salvador, e a gente falar: não, vamos orar para os nossos irmãos judeus, eles são irmãos nossos, é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, irmãos. Deus se revelou em Cristo. O Deus do cristianismo é Jesus, e sempre foi desde o Antigo Testamento, Deus se revelando no Messias que viria. Nós temos as pré-encarnações de Cristo, Cristo falando pelo anjo da aliança, Cristo falando por tipos, sombras, pelo seu nome, até que ele vem em carne e osso e vem entre nós. E a gente sabe que ali o povo de Israel negou a Jesus, e Paulo inclusive ele ora por isso, né? Ele sente dores por isso. Ele diz: eu queria até ser considerado anátema pelo amor dos meus.
que não quer dizer que Deus ele rejeitou Israel por inteiro, né? Há um remanescente que ele alcançará, daqueles que professam a Jesus. Não é que todos de Israel serão excluídos, né? Muitos se converteram e têm se convertido até hoje a Jesus. Mas, meu irmão, para ser salvo, não é ser judeu. Para ser salvo é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus diz aí no verso 9, ó, aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Meus irmãos, a gente precisa pregar o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação dos gentios. Porque os judeus já estão salvos por ser judeus. O que Paulo diz? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de gregos e judeus. Os dois precisam de Jesus. Os dois precisam reconhecer que Jesus é o Messias. Lá em Esmirna também a gente encontra a mesma situação. E é daqui, irmãos, que os teólogos reformados classificaram as igrejas de 3 modos. Nós temos igrejas menos puras, mas ainda é igreja. Um exemplo, a igreja de Corinto, com toda a dificuldade de pecado, mas ainda era igreja. Paulo escreve dizendo aos santos que moram em Corinto. Nós temos igrejas mais puras. Um exemplo na Bíblia, Tessalônica. Paulo fala de elogios e diz que ela era um modelo para as outras igrejas. E sinagogas de Satanás, ou seja, aquelas instituições que têm nome de igreja, mas são falsas igrejas, não são igreja. Então, igreja perfeita não temos aqui, só a que está com Cristo e na glorificação. Então, nessa presente existência, irmãos, nós temos igrejas mais puras, menos puras, e aquelas que são verdadeiras sinagogas de Satanás. E é o que Jesus está dizendo: vocês não precisam ficar tristes. Eles fecharam as portas das sinagogas para vocês e te expulsaram das sinagogas, crentes da Filadélfia, mas Jesus abriu a porta do reino. Então não liga se eles fecharam as portas da sinagoga, porque Jesus colocou uma porta aberta de salvação para vocês. Vocês saíram foi de uma sinagoga de Satanás. Não queiram voltar para lá. Eles não são judeus verdadeiros. E aqui é interessante porque Jesus diz assim: eles não são judeus. Porque num certo sentido, nós somos o verdadeiro Israel, não é, irmãos? Nós somos os verdadeiros judeus. Quem são os verdadeiros judeus? A igreja de Cristo, composta de judeus convertidos a Cristo e de gentios convertidos a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos o verdadeiro Israel de Deus. E olha o que Jesus fará, irmãos: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Meus irmãos, isso vem lá do Antigo Testamento. Nos profetas está isso. Eu te chamei, não é isso? Eu te amei, eu te remi, tomei-te pelo nome, tu és meu. Deus sempre, meus irmãos, distinguiu o seu povo daquele que não era o seu povo, seja amando, protegendo, defendendo, ou muitas vezes disciplinando, santificando. Deus sempre distinguiu, nem que fosse um remanescente fiel, Deus sempre distinguiu o seu povo. E aqui Deus promete fazer isso mais uma vez, deixar claro quem é o povo que Ele ama. E aqui há uma disputa entre os estudiosos, irmãos, porque alguns pensam assim: isso será quando os judeus se converterem. Aqui é aquele povo que acha que haverá uma conversão em massa dos judeus, todo Israel será salvo, então todos os judeus um dia vão confessar Jesus. Isso é uma linha teológica, a gente vai estudar isso mais à frente aí, né, irmãos? Outros entendem que aqui é um reconhecimento simplesmente dos judeus no último dia, em que diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e todo mundo terá que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e quem é a igreja de Cristo. Meus irmãos, quem julgará os anjos e os ímpios?
Você lembra disso? Já aprendeu sobre isso? Quem vai julgar os anjos e os ímpios? Nós, né? A igreja juntamente com Cristo. Nós primeiro seremos julgados para a salvação, e em seguida nos assentaremos com Cristo para julgar os povos e os anjos caídos. Meus irmãos, é isso que Jesus provavelmente está dizendo. Hoje eles, aqui nesse contexto, e no decorrer da história da igreja, muitos escarnecem da igreja de Cristo, zombam, perseguem, e chegam até mesmo a matar. Mas naquele último dia, toda a terra saberá quem é o povo que Deus amou, quem é o povo que o Senhor ama. Talvez hoje, irmãos, a gente meça o amor de Deus porque está tudo bem, porque tem boas notícias, porque tudo dá certo, porque não tem doença. E muitas igrejas, aí principalmente na internet, na televisão, querem colocar como uma evidência de que você é um crente fiel, de que você tem o amor de Deus, é se você está prosperando, é se o seu negócio está dando certo, é se você foi curado. Mas meu irmão aqui fala que nós passamos por dificuldades, mas que um dia ficará claro que Cristo nos amou, e a gente já pode saber isso hoje, que a evidência do amor de Cristo não está nessas coisas, irmãos, mas está no cuidado que Ele tem conosco. Mas para a gente encerrar, irmãos, uma igreja fraca precisa não só de um Cristo soberanamente forte, de um Cristo que ama a sua igreja, mas de um Cristo que guarda a sua igreja, que preserva a sua igreja. Verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, essa é uma igreja, juntamente com uma outra aqui, em que só há elogios, num certo sentido, porque não há uma reprovação acerca de algum ponto da igreja, seja doutrinário ou de alguma prática. E o que Deus quer aqui dessa igreja, de nós, irmãos, é muito interessante, porque diante dos obstáculos, das dificuldades, o que Deus requer aqui dessa igreja? É fidelidade, é que essa igreja seja fiel. Deus não está exigindo da igreja que ela seja forte. O que essa igreja necessita é fidelidade. O que uma igreja fraca necessita? Fraca no sentido não moral, né? Não no sentido de santidade ou espiritual. Fraca no sentido assim de se ver impotente diante dos desafios, sejam por falta, como já falamos aqui, de recursos financeiros, humanos, pessoal, material. O que uma igreja fraca necessita, irmãos? Não é de buscar força em si. O que uma igreja fraca precisa é olhar para Cristo e ser fiel a Cristo. E é o que essa igreja, pela graça de Deus, vivia, irmãos. Diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, aí diz assim: eu também te guardarei. Meus irmãos, e esse é um versículo aqui, só esse versículo aqui dá uma controvérsia, irmãos, porque principalmente os dispensacionalistas vão dizer assim: está vendo? Esse versículo prova que Deus vai poupar a sua igreja da grande tribulação. Então, antes que venha a grande tribulação e depois a volta de Cristo, Deus vai arrebatar a sua igreja, e nós não vamos passar pela tribulação. Vai ser um teste para os que ficarem. Se alguém perseverar, será salvo no final, não é, meus irmãos? Por quê? Por que diz, também eu te guardarei da hora da provação? Mas dá-nos a entender que não é qualquer provação, não é? Porque parece-nos que não é uma provação local. Porque o que diz aí? Virá sobre o mundo inteiro. Então parece ser algo grandioso, algo que atingirá todas as igrejas no mundo, né? Virá sobre o mundo inteiro. Será que isso já aconteceu ou vai acontecer? O que os irmãos acham? Já aconteceu ou vai? Oi, não ouvi. Está acontecendo? Quem acha que vai? Quem acha que é as duas coisas? Lembra, meus irmãos, que profecias na Bíblia muitas vezes têm duplo ou até triplo cumprimento? Por exemplo, Daniel é uma delas que tem até triplo cumprimento. Cumpriu na época de Daniel,
com Deus ali salvando o seu povo, trazendo redenção, cumpre quando Jesus vem no primeiro momento, e há também profecias para a volta de Jesus, ou seja, ela vai se cumprindo em mais de uma situação. Por exemplo, veio sobre o mundo inteiro, logo em seguida, relativamente, na história, houve uma grande perseguição oficial romana, antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Teve uma perseguição praticamente no mundo todo conhecido naquela época. Então a gente pode dizer que, num certo sentido, ocorreu. E Deus tirou a igreja de lá? Não. A igreja de Cristo passou por essa perseguição. Muitos cristãos foram mortos, apedrejados, colocados nos postes e sendo queimados vivos. Muitos cristãos sofreram. Agora, pode acontecer também, à medida que a história avança e a tribulação, as angústias, as taças vão sendo derramadas, e vai se intensificando à medida em que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Meus irmãos, a questão se já aconteceu definitivamente ou vai acontecer, não é determinante para saber se isso vai tirar a igreja, mas é a palavra guardarei, porque independente se já aconteceu ou ainda vai, guardar significa retirar a igreja ou preservá-la diante da tribulação. Preservar, não é, meus irmãos? Preservar. Muitos tentam ali, argumentar, ali justificar que seja retirar totalmente a igreja, mas pelo contexto que a gente vai ver, por isso que você não pode perder, tá, irmãos? Todo o estudo do livro de Apocalipse, porque quando a gente vai avançar agora, depois do capítulo 6, vão vir as taças, as trombetas, nós vamos ver onde a igreja se encontra quando essas coisas estão acontecendo. Então é fundamental todo o livro para a gente entender o que quer dizer esse versículo, para que a gente não pegue ele aqui isolado e fale, está vendo? É uma prova de que a gente não vai passar por tribulação, Irmãos, e Jesus promete então vir em socorro da sua igreja. É uma exortação, conserva o que tens. Eu acho isso muito interessante, porque isso impede a igreja de cair numa autossuficiência. A gente pode pensar, mas eles podem perder a coroa, então a salvação é por obras? Meus irmãos, tem um teólogo que diz assim, não sei se é o Tozer, que ele fala assim: como é que Cristo persevera a sua igreja? Até pelas ameaças da sua palavra. Até por meio de exortações, Deus nos faz perseverar. É igual se fosse tocando a ovelha mesmo. Até por ameaças, Deus nos faz perseverar. Por isso que ele diz, conserva o que tens, porque essa igreja não recebeu nenhuma repreensão. O que pode ocorrer, meus irmãos? Com a gente relaxar, a gente acomodar, de deixar de vigiar. Tá bom, então vamos acomodando, não teve nenhuma repreensão. Não, se tá bom, então vamos melhorar mais ainda. Então vamos prosseguir, vamos avançar. Aí é uma promessa maravilhosa, irmãos, deste Cristo que nos guarda e nos preserva. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Lembra da característica da cidade, irmãos? Adiantava ter coluna nas casas? Adiantava ter coluna nos templos? Viesse um terremoto, jogava tudo abaixo, Agora olha o que Jesus está dizendo: eu farei de vocês coluna no santuário. Se vocês estão passando aí por dificuldades, vocês construíram, veio um terremoto, jogou tudo por terra. O que isso está nos ensinando? Nossa morada aqui não é permanente. Não adianta a gente querer se estabelecer aqui, acumular aqui, fazer o nosso nome aqui, porque Deus diz: eu colocarei o nome de vocês em outro lugar. Eu falei coluna, e jamais sairá. Essa linguagem é muito própria da Bíblia. Tem no Antigo Testamento Deus falando nesse sentido de escrever o nome numa coluna. Era um costume também da época gravar nomes em colunas. Isso dá a ideia de estabilidade, de firmeza, de eternizar o nome. Mas ele diz: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus.
E o nome da cidade do meu Deus não é o nome da Filadélfia, nem da Nova Cesareia, mas é o nome de Deus. Não a Nova Cesareia, mas ele diz a Nova Jerusalém. Não é a Filadélfia que um terremoto desaba, mas é a Jerusalém, como diz Hebreus, que desce do céu. É da parte de Deus, da qual Deus é o arquiteto. Ela vem da parte de Deus. E é interessante que lá no final do livro, quando a gente chegar lá em Apocalipse, de onde que a Nova Jerusalém vem? Da parte de Deus. Ela desce. Alguém já leu A Cidade de Deus e dos Homens de Agostinho? É um livro que vale a pena você ler, meus irmãos. Cidade dos Homens, Cidade de Deus. Ele traça a história humana e a história bíblica como sendo a história dos homens ímpios querendo estabelecer uma cidade para si, na qual Deus não entra. São as regras dos homens, os prazeres dos homens, e o homem é divinizado. É o princípio lá da Torre de Babel. E a cidade de Deus é a cidade que Deus promete para os seus, que tem as leis de Deus, a presença de Deus, e onde Deus governa. Meus irmãos, e essa vontade está sempre no homem. A gente quer construir sociedade justa, a gente quer construir a redenção do homem através das nossas mãos, das nossas leis, da nossa política. Quantos movimentos revolucionários, né? Não, se a gente revolucionar tudo, apagar tudo, o conceito de família, apagar as leis, apagar os costumes ocidentais, se a gente abolir tudo isso, fizer uma revolução, implantar um sistema novo, aí a gente vai viver em justiça, igualdade, santidade, prosperidade. Meus irmãos, isso é uma falta de compreensão de Deus, do ser humano. Se o problema for só mudar a sociedade, seria muito fácil, né? Mas o problema está no homem. Pode ter uma sociedade maravilhosa, leis maravilhosas, arranjos maravilhosos políticos e sociais, vai dar errado, porque o problema é ser humano. Meu irmão, ainda que a gente participe das questões deste mundo, se envolva nelas, na justiça, em questões que estão ao redor de nós, mas a esperança do crente não deve estar nesse mundo, mas é na Jerusalém que vem de Deus, é na cidade que vem da parte de Deus, é no novo céu e na nova terra, na pátria superior, como diz Paulo. Termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe, irmãos, e diante das nossas fraquezas, da fraqueza da igreja, que a gente olhe para o Cristo que temos, confiando em Cristo e não em nossa força, pois temos um Cristo soberanamente forte, um Cristo que ama a sua igreja, um Cristo que guarda e preserva a sua igreja. Vamos orar, irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé. Senhor nosso Deus, como somos fracos, Senhor, muito mais do que reconhecemos ou admitimos, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Muitas vezes, ó Deus, nos iludimos pela nossa inteligência, sabedoria, como o nosso dinheiro muitas vezes nos engana, os nossos recursos, Senhor, como as circunstâncias favoráveis muitas vezes nos levam à autossuficiência e a nos esquecermos do Senhor. Senhor Deus, nós somos enviados como ovelhas diante de lobos, Senhor, totalmente frágeis, Senhor, totalmente dependentes do Senhor. Deus, não só a igreja da Filadélfia, mas a tua igreja no decorrer da história, Deus, foi e tem sido perseguida, assediada, escarnecida, zombada. Quantos movimentos, ó Deus, muitas vezes atormentam as mentes dos crentes, principalmente aqueles mais fracos e instáveis, dizendo que eles estão no caminho errado, dizendo que eles são hipócritas, dizendo, ó Deus, que eles têm que abrir mão da sua fé, das suas convicções, e se entregar, ó Deus, a um sincretismo, a um ecumenismo, a negarem a Cristo. Quantos falsos mestres, ó Deus,
tem colocado dúvida no coração de tantos na tua igreja, Senhor, quanto à salvação, quanto ao verdadeiro Deus, a verdadeira fé. Ó Senhor, mas como é maravilhoso olhar para a tua palavra e ver que o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor ama a tua igreja, que o Senhor é fiel para com o teu povo, que o Senhor não nos deixará enganados, ó Deus, que o Senhor não nos deixará perder, porque o Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor tem toda a autoridade, porque a Ti pertence a chave do reino de Davi, Senhor, do reino que é de Cristo. Ó Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor. Ó Deus, Te louvamos porque o Senhor nos ama, e o Senhor, ó Pai, dá evidências do Teu amor, e naquele último dia, ó Deus, ficará claro, ó Pai, ainda que hoje sejamos escarnecidos e zombados, ainda que sejamos ridicularizados, Senhor, humilhados diante do mundo, mas um dia, ó Deus, ficará claro quem é o Teu povo, Senhor, quem é o povo que o Senhor ama. Nos ajude a descansar no Teu amor, Senhor. Te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor nos guarda, ó Pai, nas provações. O Senhor guarda a Tua igreja na tribulação, ainda que venhamos a morrer por espada, ó Deus, mas estaremos com o Senhor para sempre, porque a morte não pode mais nos derrotar. O Senhor tem as chaves da morte e do inferno, a guilhotina não pode nos derrotar, Senhor, o martírio não pode derrotar a Tua igreja, as mãos dos homens, ó Deus, as prisões, as execuções, nada pode derrotar a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor venceu todas as coisas, e o Senhor fará de cada crente, de cada vencedor, coluna, ó Deus, no Teu santuário. Te louvamos, ó Deus, porque há uma cidade prometida para nós, ainda que os nossos empreendimentos aqui fracassem, Senhor, ainda, ó Deus, que tudo que venhamos a construir aqui seja derrubado, Senhor, nós temos da parte de Ti uma nova Jerusalém, o nosso verdadeiro lar. Ó Deus, nos ajude nas nossas fraquezas, olhar para o Cristo soberanamente forte, e é no nome dEle que oramos agradecidos, amém.